hoje queria partilhar com os meus amigos alguns dos riscos de uma grande tempestade que se aproxima, riscos esses que alguns nós não controlamos, mas há muitos que nós podemos controlar. Nós ainda estamos sobre o efeito da pandemia, foram tempos difíceis, cujas consequências ainda não conseguimos avaliá-las todas. É evidente que estamos mais perto de uma endemia do que uma pandemia, mas há muitas incertezas sobre o que é que vai acontecer, como é que tudo vai evoluir. E ainda por cima temos aqui e ali, e Portugal é um país neste momento com graves problemas, com outras doenças infectocontagiosas que vão surgindo. Não sabemos se para por aqui ou se pode continuar. Temos depois a guerra. Nós não fazemos a menor ideia quanto é que ela vai durar, ninguém consegue adivinhar, quanto vai custar e quais as consequências. Sabemos uma, tem a ver com a inflação, subida dos preços, quer da energia, quer dos bens alimentares. Nós estamos com a inflação mais alta desde 1993, segundo os últimos dados, cerca de 8%. Depois temos a demografia, ou seja, é um problema que já existia, que afeta muito o país, somos um dos piores países da Europa e afeta essencialmente as populações do interior, mas em 2021 nós tivemos a mais baixa natalidade de sempre, menos 80 mil nascimentos, ou seja, uma sociedade que não tem mercado interno, que não tem pessoas, não tem massa crítica, não tem jovens, não tem futuro. Depois temos também as alterações climáticas, tema que saiu da agenda, mas antes da guerra era o tema central, quer das Nações Unidas, quer de um conjunto de especialistas, parece que era o tema mais consensual. Ou fazemos qualquer coisa, ou mudamos os nossos hábitos de vida, ou teremos um planeta onde é cada vez mais difícil viver. E, portanto, as alterações climáticas afetam, como devem calcular, no nosso interior, não só a produção agrícola, hoje mesmo notícias de que estamos com os piores rácios de utilização de fitofármacos, quer na maçã, quer na pera, mais 50%, ou seja, quando devíamos ter culturas sustentáveis, caminhar para o biológico, estamos a caminhar cada vez com mais tecnologia e mais fitofármacos. Portanto, afeta, obviamente, a agricultura, mas afeta tudo o resto. E, portanto, a pergunta que se deve pôr perante estes riscos é: como é que nos estamos a preparar? O que é que estamos a fazer? Que respostas é que existem? O país viu aprovado recentemente o Orçamento de Estado, talvez o Orçamento de Estado mais curto da democracia, mas ainda assim importante. E esse Orçamento de Estado tem pelo menos um efeito perverso. O Estado vai arrecadar 3 mil milhões em IVA, ou seja, derivado do aumento dos preços, da inflação. Esse dinheiro sai dos nossos bolsos, sai da economia. Quando se esperava que o Estado devolvesse esse dinheiro à economia, ou em aumento de ordenados, ou em redução de impostos, tal não aconteceu. Nós vivemos uma situação dramática. Neste momento a miséria já paga IVA. E, portanto, quando olhamos para aquilo que devia ser o normal, a devolução desse excesso, que não era previsível e não é do Estado, o que temos é propaganda. Propaganda umas vezes da boa, outras vezes inaceitável. Que é, sim, vão poder perder compra, mas daqui a 2, 6, 7 anos vão ter um aumento de 20% nos ordenados. Ou, com propaganda e bolo se enganam os tolos, vão trabalhar só 4 dias, vamos estudar, curioso, só no privado, não no maior empregador e naquele que presta mais serviços, que é o Estado. Enfim, se fossem 3 dias, ficaríamos todos ainda mais contentes com essa promessa, que não passa disso mesmo. E, portanto, temos que ter cuidado. Depois avançamos também para aquilo que era o PRR, ou seja, a Europa, num raro momento de solidariedade, fruto de uma coisa que afetou todos, e afetou todos por igual, e que foi de facto muito disruptiva, e que cada país por si só não conseguia resolver, resolveu ser solidário e dar talvez o maior pacote financeiro que alguma vez o país teve, no caso concreto de Portugal. Mas o dinheiro existe, mas a incompetência infelizmente também. O governo que prometeu contratar mais pessoas para resolver o problema do PRR, a verdade é que não conseguiu contratar as pessoas necessárias para além da máquina já pesada do Estado, e a realidade, e segundo os dados demonstram, é que dos prometidos 500 milhões de euros de investimento ou da aplicação do fundo, apenas 90, ou seja, menos 20% do PRR que estava prometido. 30% desse PRR vai para o Estado que tudo cobra, que tudo gasta, e apenas 20% vão para as famílias e vão para as empresas. E, portanto, eu gostava de perguntar, e julgo que partilham essa preocupação comigo, porque, de facto, todas estas calamidades, todas que afetam todos os países de forma igual, às vezes com pequenas nuances, mas a forma como estão preparados, a forma como são capazes de prever, programar, é a forma que define como é que saem e de que forma é que saem.
E, portanto, eu olhando para a imprensa local, o que vejo são programas de festas e festinhas. Voltamos às romarias, voltamos às quermesses, voltamos às pequenas caminhadas, a pequenos episódios de propaganda política, mas que são de importância. Eu não quero aqui negar a importância das nossas romarias e nossas festas, porque até tem um impacto claro na economia local e convém lembrar que estamos durante 2 anos sem manter essas tradições e, portanto, elas são relevantes. Mas temos que ir um pouco mais longe. Temos que perguntar, afinal de contas, o que é que estamos a fazer para nos prepararmos. E é fácil, não é preciso inventar nada, nomeadamente no que toca ao interior. E, como diz o povo, quem vai para o mar, prepara-se em terra. O interior que vai sofrer mais, e já sofre mais, com todos os problemas que aqui enunciei, não precisa dos dirigentes políticos que passam a vida a tirar fotografias com meros sorrisos e pequenos posts no Facebook, deviam olhar para 2 documentos muito simples. Um é o Plano de Coesão Territorial, foi apresentado em 2016. É preciso saber desse plano o que é que foi feito, o que é que falta fazer, porque é que não se fez, como é que nós não vamos reivindicar que se faça aquilo que nos foi prometido. Depois temos também um grupo de sábios que estudou medidas para o interior, um programa radical de alterações de políticas públicas para o interior. Não podemos não concordar com elas todas, mas estão lá seguramente muitas matérias com as quais concordamos. O que é que estamos a fazer? Estamos a reivindicar, eu vejo agora muitos autarcas dizendo que querem ser regionalistas e querem ter na sua mão os seus destinos. Mas para que é que querem ter na mão os seus destinos se não sabem o que é que querem fazer desse destino? De nada servem ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. É preciso sabermos o que é que queremos. E é muito simples. Esses planos estão lá, um conjunto de medidas, mas podemos até reivindicar aquilo que nos foi prometido. Foi-nos prometido um IP3 condigno. Quando? Foi-nos prometido uma autoestrada de Viseu-Sátão, foi-nos prometido um IPO, nós tivemos um problema de água em Viseu que nos afeta, nós que estamos aqui a ter esta conversa, afeta os nossos concelhos. Foi criada uma empresa de águas de Viseu, aprovada por os 6 municípios nas Assembleias Municipais. Vai existir, não vai existir? O Estado volta a ter um plano de construção de barragens, não volta a ter? Ou seja, são matérias. Como eu digo, a ferrovia, por exemplo, foi-nos prometido que todas as capitais teriam ter acesso ao caminho de ferro, íamos ter uma linha Aveiro-Salamanca, ou seja, nós não precisamos de pedir nada, nem inventar nada e não dá assim tanto trabalho. É olhar para as próprias promessas que o Governo fez, é olhar para os planos que estão aprovados e apresentados e fazermos já a vida, dizer, bom, aquilo que nos cabe no interior, aquilo que nos foi prometido, nós queremos que se faça e que se execute. Como? Com força e reivindicação, porventura, concertando posições entre várias forças políticas, entre os autarcas e os vários organismos, e tratarmos da nossa vida. Se nós não fizermos isto, se continuarmos entretidos ou a entreter, outros países vão sair das crises, vão superá-las e vão salvar pessoas, empresas e salvar vidas. E nós continuaremos a lamentar-nos, mas aí a culpa será mais nossa do que de outros.